Bem, então dando continuidade ao assunto do segundo ano, nós vamos falar agora sobre calorimetria. Vamos separar essa palavra bem aqui, né? Então, olha só. Calor, como já está definido, né, na palavra mesmo. Metria significa estudo. Então, na verdade, calorimetria é a parte da termologia que estuda a troca de calor. Então, para isso, a gente vai relembrar o que é calor, tá certo? E aí, eu fiz aqui aquela figurinha que a gente fazia muito em sala de aula. Toda vez que eu represento um corpo quente, ele no estado vermelho, né, desenho vermelho, e quando ele está frio, azul, tá? Então, quando ele está quente, significa dizer que as partículas dele estão vibrando muito mais rápido do que quando o corpo está frio, né? Vibração da partícula rápida, estado do corpo quente. Partícula está vibrando lentamente, porque o corpo está frio. Então, nessa minha representação aqui, a temperatura do corpo A, ela é maior que a temperatura do corpo B, tá? Então, nós vamos falar agora das condições para existir calor. O que é calor? Calor, na verdade, é uma forma de energia em trânsito. É uma energia que está passando de um corpo para o outro. Então, essa é a nossa primeira condição. Para existir calor, nós temos que ter, no mínimo, 2 corpos, tá certo? Porque o calor vai sair de um corpo e ir para outro. E a outra condição é que esses corpos tenham temperaturas diferentes, tá bom? Então aqui, nesse meu exemplo, o calor vai passar do corpo A para o corpo B, de da maior temperatura para o de menor temperatura, tá certo? E aí esse calor, gente, ele vai acontecer até o momento desse corpo aqui ceder tanto calor que esse vai receber, né? Que eles vão ficar com a mesma temperatura. Quando eles chegam na mesma temperatura, é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Os 2 corpos, nesse caso, terão a mesma temperatura. E isso, então, cessa o calor. Quando os corpos chegam à mesma temperatura, não existe mais calor, tá certo? Só até esse momento. Bem, na verdade, há 2 tipos de calor. Vamos falar sobre eles, tá? Primeiro, a gente vai falar do calor sensível. Olha, quando você fornece calor para um corpo, pode acontecer 2 coisas. Primeiro, imagine que você está cedendo calor para uma barra de gelo. O que vai acontecer com essa barra de gelo? Ela vai começar a derreter. Ela vai ter, então, uma mudança de estado físico. Mas se você também ceder esse mesmo calor para uma barra de ferro, esse ferro ele vai, na verdade, só mudar de temperatura, ele vai começar a esquentar. Então, é isso que diferencia os 2 tipos de calor que existe. Calor sensível é aquele que só muda a temperatura do corpo, no caso do exemplo do ferro. Então, olha, eu vou ceder o calor para um corpo, a única coisa que vai acontecer é que o corpo vai mudar de temperatura, tá bom? Bem, se eu cedo calor para um corpo e esse corpo ele muda de estado físico, então o nome dele agora é calor latente. Latente é para quando muda de estado físico e sensível é para quando muda somente o valor da temperatura. Fórmulas. Calor sensível é essa nossa formulazinha aqui, que a gente ainda vai falar muito dela hoje, tá? Que pra gente é calor, tá certo? Calor é igual a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A gente ainda vai falar disso depois, tá? Calor sensível é dado por esse. Calor latente é essa outra fórmula aqui. Calor latente é a massa do corpo vezes a nossa... vezes o nosso calor latente. Vai depender, na verdade, da energia associada a essa substância, né? O quanto de calor ela precisa para mudar de estado físico. Bem, nesse assunto, a gente não vai trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. Se a gente fosse falar do Sistema Internacional, por exemplo, calor seria dado em joule, a massa seria quilograma, a temperatura seria Kelvin. Mas a gente não trabalha nessas unidades. Nós vamos trabalhar na unidade que a gente chama usuais, tá? Então, toda vez que a gente calcular a quantidade de calor, no final nós vamos colocar cal. Esse cal é de calorias, tá? Então, o nosso calor é dado em calorias. Nossa massa vai ser trabalhada em gramas. O nosso calor específico, como eu disse para vocês, a gente já vai falar sobre ele, tá? Mas ele vai ser caloria por grama grau Celsius. Delta T é a variação de temperatura que nós vimos lá no comecinho do ano.
Então, variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. E ela vai ser trabalhada em graus Celsius, tá? E o calor latente, né, que é aquela energia associada à mudança de fase, ela vai ser dada em calorias por grama. Bem, essa palavra caloria talvez faça você lembrar de algumas coisas, né? Quantas calorias eu vou perder? Então aqui, algumas observações para a gente fazer. Primeiro, caloria é a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água pura sobre pressão normal de 1 atm de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius. Então, na verdade, o que é caloria? É uma quantidade de calor que eu preciso ceder para uma água pura para ela aumentar 1 grau Celsius a sua temperatura. A gente vai falar também disso lá dentro do calor específico, vai estar mais explicado. Segunda observação, uma caloria é o equivale a 4,2 joules, tá certo? E um termo que a gente vai usar muito, e vocês vão ver no livro, é o termo quilo. Então, na verdade, como a caloria é são números grandes, a gente costuma trabalhar ela em quilo. Então, vai aparecer 1 quilocaloria. Aí você tem que lembrar que o quilo vale 1000, tá? Então, quilocaloria é aquelas usadas por médico, por nutricionista, tá? Ela também é chamada em alguns livros por grande caloria, mas é mais bonitinho falar quilocaloria. Bem, a última observação a gente fazer é o seguinte, um sistema, ele pode ganhar calor ou perder calor, né? Então, se você está aquecendo um corpo, significa dizer que ele está recebendo calor. Se você for fazer uma conta matemática, quando o sistema recebe calor, o valor da sua quantidade de calor será um número positivo, tá certo? Em contrapartida, se você tem um sistema que está cedendo calor, ele está perdendo calor, então quando você fizer a continha lá matemática, o seu calor vai dar um valor negativo. E aí nós vamos falar agora da equação fundamental da calorimetria, que é aquela nossa fórmula do calor sensível, tá certo? Então, como eu já disse para vocês, Q é a quantidade de calor, M é a nossa massa, C é o calor específico, a gente vai ter um tópico só falando dele, e ΔT é a variação de temperatura. Para vestibulares, o cursinho pré-vestibular gosta muito de falar que essa fórmula é a chamada Ki macete, né? Ki macete, ok? Só para a gente estar decorando. Aí nós vamos falar agora de calor específico. A gente só tem que lembrar de uma coisinha nesse capítulo, porque a gente vai usar 2 letras C. Uma vai ser Czinho, que é o calor específico, e o outro vai ser o Czão, capacidade térmica. Então façam bem diferente, tá? Façam um realmente pequenininho e o outro grande, para diferenciar os dois. Calor específico é o Czinho, C pequeno, tá? O que é calor específico? Quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade da massa de uma substância. Então, assim, a água ela vai precisar de mais calor para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius do que o ferro. O ferro precisa de uma quantidade bem inferior em relação à água para mudar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Tá vendo? É por isso que lá no banho, quando a gente vai durante o dia, a areia tá quente e a nossa água tá fria. Por quê? Porque ela demora a esquentar a água. Aí passou o dia todinho tentando esquentar. Quando chega a noite, o processo é ao contrário. A areia tá fria e a água está quente. Por quê? Porque agora ela vai demorar a esfriar em relação à areia, tá certo? Em relação à areia que eu estou falando. E aí, só lembrando que a unidade de calorimetria, ou de calor específico, é calorias por grau Celsius, né? Caloria, calor, massa vai ser grama e variação de temperatura, grau Celsius. E aí a gente vai falar sobre capacidade térmica. Capacidade térmica agora, gente, é a quantidade de calor necessária para o corpo variar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo todo. Então agora vai depender sim do tamanho do objeto. Então aqui eu tenho 2 objetos iguais, certo? Mesma massa e é feito da mesma substância. Então nesse caso aqui, o calor específico são iguais.
porque o objeto tem o mesmo tamanho e é da mesma substância. Se eu comparar essa massa menor com uma massa maior de um objeto feito da mesma substância, agora o calor específico, tá maior, né? Esse C tá parecendo Czinho ou Czão. Agora o calor específico são diferentes, tá? Apesar de ser feito da mesma substância, esse objeto é maior, então ele precisa de mais calor para aquecer do que esse menor, tá certo? Uma quantidade de capacidade térmica maior. Comparar agora, ó, são do mesmo tamanho, têm a mesma massa, porém são feitos de substâncias diferentes. Eles também vão ter capacidades térmicas diferentes, tá? Porque a capacidade térmica depende do que a substância é feita e do tamanho da massa, tá? Então a única possibilidade deles terem a mesma capacidade térmica vai ser se forem feitos do mesmo material e tiverem a mesma massa, tá bom? Bem, então quem é capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor que ele consegue absorver dentro do intervalo de tempo. Então essa aqui é a nossa primeira fórmula. Czão é igual calor dividido por ΔT, tá certo? Ou Czão é igual a M vezes Czinho, que é o calor específico. No exemplo eu vou usar as duas, tá? Para resolver, para mostrar para vocês que dá o mesmo resultado. Outra coisa que a gente vai colocar aqui é que quanto maior for a variação da temperatura, menor vai ser o calor específico. Por quê? Olha, dá primeiro para a gente ver matematicamente isso aqui, que a capacidade térmica ela é inversamente proporcional à variação de temperatura, né? Inversamente, tá embaixo. Então, assim, quando eu aumento a capacidade térmica, eu estou diminuindo a variação. Ou seja, quanto maior for a minha variação de temperatura, menor vai ser a minha capacidade térmica, tá bom? Inversamente proporcional. Unidade de capacidade térmica. Calor é dado em calorias e a nossa temperatura em graus Celsius. Então, vai ser caloria grau Celsius, ok? A nossa capacidade térmica, ou Czão. Bem, algumas curiosidades. Foi o que eu tinha dito ali no calor específico. Olha, imagine que você vai até a praia do Curupira. O que você tem a sensação durante o dia? Durante o dia, a areia é quente e a água é fria, né? Você corre porque queima os pés na areia se estiver descalço. Quando chega na água, chega relaxa, porque a água está bem mais fria. Durante a noite, vamos supor que você vá lá fazer um luau, né? Alguma coisa parecida. E aí, durante a noite, o que você vai notar? Que a areia é fria e a água é quente, né? Então, por que isso acontece? Na verdade, olha, nós já sabemos que o calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius. E o calor específico, vou botar assim, da água, né? Da areia, ela é mais ou menos 0,2 caloria por grau Celsius. Então, como eu havia dito lá com o exemplo do ferro, a quantidade de calor que a areia precisa para aquecer é muito menor do que a quantidade de calor que a água precisa. Ou seja, a areia ela vai esquentar mais rápido e quando for anoitecer ela vai esfriar mais rápido. Então a água sempre vai demorar mais a esquentar ou a esfriar. Bem, para falar um pouquinho sobre a última parte de conta, a gente precisa definir o que é um calorímetro, ok? Calorímetro, esse meu desenho lindo aqui, né? É um aparelho isolado termicamente do meio ambiente. Para que ele serve? Ele serve para a gente estudar a troca de calor sem perder para o meio ambiente. Toda troca de calor que existe vai estar dentro do calorímetro. Então, olha só, aqui eu tenho um calorímetro, eu tenho 2 objetos, ele precisa ter um líquido, tá, para ter essa troca. Só que essa parte do líquido já está tudo considerado na conta. O que vai interessar para a gente mesmo vai ser a temperatura dos 2 corpos que eu quero analisar. Tem um termômetro, né? Tudo isso bonitinho. Mas enfim, qual é a parte importante para a gente lembrar? Olha, se eu tenho 2 corpos de temperaturas diferentes, e nós já vimos lá no começo do assunto que o corpo de maior temperatura transmite calor para o corpo de menor temperatura até eles chegarem ao equilíbrio térmico, não é isso? Então, o que vai acontecer? Se eu não estou perdendo calor aqui para fora, tudo que está acontecendo está aqui dentro, nós vamos poder estudar então o princípio da troca de calor, que diz o seguinte: bom, se esse corpo está perdendo, esse aqui está ganhando. Lembra?
Então, quando ele absorve, quando esse corpo está ganhando esse calor, nós sabemos que o trabalho dele, que o calor dele é positivo, certo? E aí, esse aqui que está perdendo, ou seja, ele está transmitindo essa quantidade de calor, ele vai ter uma quantidade de calor negativa. Mas é mais ou menos essa ideia. Vamos supor que ele transmita aqui, sei lá, 10 calorias. Como não se perde nada aqui para fora, tudo está acontecendo aqui dentro, se esse aqui perdeu, o outro vai ganhar 10 calorias. Lembra? Quem perde negativo, quem ganha positivo. Se a gente somar isso aqui, ó, o total de quanto um perde somado com o total de quanto o outro ganha, isso sempre vai ser igual a zero, tá? Então isso é o princípio da troca de calor. O somatório de todo o calor recebido com o somatório de todo o calor cedido dentro de um calorímetro sempre vai ser igual a zero, porque tudo que um corpo vai perder, o outro vai ganhar na mesma quantidade. Então o que vai acontecer? Todo o calor que está lá dentro, seja ele negativo ou positivo, quando eu somar, independente de quantos objetos eu tenho dentro do calorímetro, quando eu somar tudo, sempre vai dar zero. E para mim esse é um dos exercícios mais gostosos de se resolver, tá? Só lembrando, gente, que esse calor aqui, ele pode ser tanto calor sensível, lembra o que é calor sensível que a gente falou? Aquele que provoca só uma variação de temperatura no corpo, ou eu esquento o corpo, ou ele esfria, né? Mas só tá mudando a temperatura. Ou ele pode ser calor latente também, aquele que tem o quê? Uma mudança de estado físico, tá? Então, o calor ele pode ser tanto sensível quanto latente. Bem, pensando assim, nós vamos começar a resolver os primeiros exemplos, tá? Exemplos são bem básicos, são bem legais de se resolver. Então, vamos só para deixar bem definido que só o primeiro. Diz assim, ó. Qual a quantidade de calor necessária? Então, nós vamos atrás da quantidade de calor, que é o nosso Q, certo? Para aquecer um corpo de 720 gramas, isso aqui é a massa do nosso corpo. Lembrando que a gente tem que trabalhar em gramas, já está em gramas. De 22 graus Celsius até 72 graus Celsius. Então, eu tenho uma temperatura inicial de 22 graus Celsius e uma temperatura final de 72 graus Celsius. E ele dá o valor do calor específico, Czinho, que é 0,15 calorias por grau Celsius. Pronto, agora eu vou só colocar na minha fórmula. Qual fórmula é essa? Calor é igual a M vezes Czinho delta T. Nós queremos o calor, então vou repetir ele aqui. Igual a massa, 720. O calor específico, 0,15. A variação de temperatura, meninos, a gente tem que lembrar que a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, para ficar bem comportadinho aqui, olha, eu vou colocar entre parênteses para resolver primeiro, tá? Eu tenho que fazer essa variação e depois multiplicar o resultado. Lembrando que é final, a final nesse caso aqui é 72, menos inicial, que é 22. Agora a gente vai fazer as contas bem devagarzinho. Quantidade de calor é igual. A primeira conta que eu vou fazer é essa aqui. Eu vou multiplicar 720 vezes 0,15, tá? E isso vai dar 108 vezes. Agora eu vou fazer a conta daqui, ó. Quanto é 72 menos 22? Isso é 50, ok? Então, quando eu multiplicar 108 vezes 50, isso vai dar 54 mil. Quantidade de calor é dado em calorias. Pronto. Qual a quantidade de calor necessária? 54 mil calorias é o que eu preciso para mudar, tá certo? A temperatura de 22 até 72 desse objeto. É essa quantidade de calor. Vamos para o exemplo 2 agora, certo? Exemplo 2. Diz assim, ó. Quantas calorias? De novo, nós vamos querer saber quantas calorias. Uma massa de 500 gramas. Então, a massa agora é de 500 gramas. De água a 90 graus Celsius. Temperatura inicial, 90 graus Celsius.
deve perder para que a sua temperatura passe para 20. Então, a temperatura agora, final, é 20. Tá vendo que a temperatura agora vai diminuir? Ok? Aí, o que faltou nessa nossa questão? Porque a nossa fórmula é a mesma, Q é igual a mc delta T, tá? Nós queremos o Q, então eu vou repetir ele aqui. A massa é 500 gramas, lembrando que é sempre em gramas. O calor específico. Em provas de vestibulares, em concursos, geralmente ele não dá o calor específico da água, porque ele supõe que você já saiba, e a gente já falou isso hoje. O calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius. É 1, tá? Então, não se esqueçam. 1. Quando não vier, pode prestar atenção que é água e aí ele vai supor que você já saiba. O que a gente faz na variação de temperatura? Coloca entre parênteses para resolver primeiro, certo? Lembrando de novo, temperatura é a final menos a inicial. Então, ele passou de 90 para 20. Final é 20 e a inicial é 90. Então, ó, 20 menos 90, tá? Que é igual. Vou multiplicar aqui, olha. 500 vezes 1 dá 500, certo? Vezes o resultado daqui de dentro. Então, agora, ó, 20 menos 90, sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Como vai ficar um número negativo, eu vou colocar ainda entre parênteses, tá certo? Tá aqui, ó. Aí, agora só é multiplicar. Quanto é 500 vezes menos 70? Isso vai dar menos, por causa desse menos, 35.000 calorias. O que a gente pode lembrar aqui desse exemplo? Que ele fala assim, ó, quantas calorias a água deve perder? Toda vez que o corpo está perdendo, cedendo calor, o nosso resultado é negativo, tá? Então, porque ele perdeu, por isso que apareceu negativo, ok? Esse negativo vai aparecer naturalmente. Bem, vamos tentar agora então fazer o exemplo 3, tá? O exemplo 3 diz o seguinte: um corpo feito de 250 gramas de latão, nossa massa, 250 gramas, é aquecido de 0 até 100. Então, ó, temperatura inicial é 0 até 100. Então, temperatura final, 100 graus Celsius. Para isso, foram utilizadas 2.300 calorias. O que é dado calorias? É a quantidade de calor. Então, 2.300 calorias. E ele pede duas coisas nessa questão. Letra A, o calor específico do latão. Nós vamos atrás do Czinho, tá bom? E aí nós temos então aquela nossa fórmula da quantidade de calor, que a gente está até se acostumando com ela já, né? Q é igual a mc delta T. E nessa questão agora nós vamos atrás desse calor específico, não esqueçam disso. Quantidade de calor, 2.300. Então tá aqui, ó, 2.300 igual. Massa, 250. 250 vezes. Calor específico é o que nós queremos, então vou repetir o Czinho, vezes a variação de temperatura, que nós já dissemos que toda vez que aparecer essa variação, temos que colocar ela de modo isolado. Então, lembrando, variação de temperatura é final menos inicial. Passou de 0 para 100. Então, final é 100, inicial é 0, tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. 2.300 é igual. Vou fazer aqui, vou só repetir, porque não tem muita coisa a ser feita, né? Vezes. Quanto é 100 menos 0? 100. Agora eu vou multiplicar, ó, 250 vezes 100. 2.300 é igual a 25.000 Czinho. Bom, esse 25.000 aqui, ele tá multiplicando, então ele vai passar dividindo. 2.300 dividido por 25.000 igual a Czinho. Quando você dividir isso vai dar exatamente, tá? Eu posso até simplificar aqui, ó. Corto um com um, outro com outro. Ou só divide realmente direto. 2.300 por 25.000. Isso vai dar um valor de 0,25
0,92. Toda vez que achar Czinho, calorias por grama grau Celsius, tá? Esse é o nosso resultado. Meninos, só para lembrar que toda vez que a gente vai calcular calor específico, o valor sempre é um número pequenininho. Geralmente é 0, alguma coisa. Só se você for calcular da água que dá 1, tá? Para qualquer outra substância, você vai encontrar 0 alguma coisa, tá? Então sempre vai ser um número menor dividido pelo maior. Bem, e na letra B, ele pede a capacidade térmica do corpo. Então ele pede duas coisas aqui, né? Ele pediu na letra A o Czinho e pediu na letra B o Czão, tá? Então, só lembrando a fórmula para a gente calcular o Czão, a que eu escolhi. Czão é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, vamos lá fazer. Capacidade térmica é quantidade de calor, 2.300. Variação de temperatura, 100 menos 0, lembra? Ou seja, 2.300 dividido por 100. Quando você dividir, ó, eu posso aqui também cancelar, né? Outro com outro. Quando você dividir 2.300 por 100, isso dá exatamente 23, tá? Calorias grau Celsius. Então, nesse caso aqui, o valor de capacidade térmica já é um número maior, tá bom? Czão. Aí, só para lembrar, não precisa fazer não, mas eu vou mostrar aqui, tá? Só para lembrar que eu poderia fazer por outra fórmula, sem problema. Lembra aquela outra fórmula que diz assim, Czão é igual a M vezes Czinho? Fica aí como atividade para vocês, tá? Só para vocês compararem. Então, o Czão é igual, a massa é 250 e o Czinho foi o que você achou aqui, ó, 0,092, tá? Quando você multiplicar isso também vai dar 23 calorias grau Celsius, tá? Mas lembrando, só precisa fazer uma vez, é porque eu quis mostrar que qualquer uma das fórmulas que você utilize dá o mesmo resultado. Bom, vamos partir então agora para o exemplo 4. O exemplo 4 diz o seguinte, vou levantar aqui um tiquinho para ficar mais... Pronto. Uma barra de alumínio de 400 gramas, então tá aqui, ó, a nossa massa é 400 gramas, recebe 4.400 calorias, então caloria é calor, 4.400 calorias, de uma fonte de calor. Sabendo que a temperatura inicial da barra é de 20 graus Celsius, então a temperatura inicial é 20 graus Celsius, e que o calor específico do alumínio, calor específico é o Czinho, 0,22 calorias por grama grau Celsius, podemos afirmar que a temperatura final da barra, nós queremos agora uma grandeza diferente, temperatura final em graus Celsius, então o valor que você achar já está em graus Celsius, será, aí tem que dar um desses resultados. Na verdade, essa questão é uma questão de vestibular, só para mostrar que é tão facinho, é uma questão fácil de você acertar no vestibular. Vamos lá então. Quantidade de calor é igual a MC delta T. Mesma fórmula bonitinha que a gente já estava usando. Quantidade de calor, 4.400 igual a massa, 400. Calor específico, 0,22. Variação de temperatura, vamos colocar aqui, né? Lembra? Variação de temperatura é a temperatura final menos inicial. Nesse problema, ele quer a temperatura final, então ela vai ficar aqui, ó, um T mesmo, porque nós precisamos encontrar o valor dessa grandeza. Menos a inicial, mas a inicial foi dada, que é de 20, tá? Agora vamos trabalhar a matemática do jeito que você mais se agradar. Eu vou fazer da seguinte maneira, que eu acho bem mais fácil. Vou só multiplicar esses dois resultados aqui, ó, 400 vezes 0,22. Isso dá 88. Vezes, vou repetir aqui, porque eu não consigo resolver, né? Uma grandeza e um número, não tem como resolver, então só repetir. Como eu vou fazer agora para achar esse T? Eu vou tentar isolar ele, deixar ele sozinho. Então esse 88 aqui, ó, tá multiplicando, passa para cá, dividindo, ok?
Vai ficar, então, 4.400 dividido por 88. Igual. O que sobrou quando esse 88 veio pra cá? T menos 20. Eu nem preciso mais do parênteses, porque só tem eles dois, ó. Pronto. T menos 20. Quando você dividir aqui, ó, quanto é 4.400 dividido por 88? Dá exatamente 50. Tá? Igual a T menos 20. Bem, vou trazer pra cá para ficar mais fácil. Quero deixar o meu T sozinho, então eu vou me livrar desse 20. Esse 20 é negativo, passa para o outro lado positivo. Então vai ficar 50 mais 20 é igual a T. 50 mais 20 é 70. Então a temperatura é de 70 graus Celsius. Certo? E 70 graus Celsius é a nossa alternativa D. Ok? Vamos para um próximo exemplo. Gente, agora nós vamos fazer questões que eu costumo dizer que são questões de mistura. Nós vamos misturar substâncias para calcular alguma grandeza desejada. Então, assim, de início, eu vou só lembrar a vocês a nossa fórmula. Q é igual a MC delta T. Aí, o que vai acontecer? Olha, numa garrafa térmica, a 100 gramas de leite a uma temperatura de 90 graus Celsius. Nessa garrafa são adicionados 20 gramas de café, já é outra substância, a uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do café é 0,5 e o do leite 0,6. A temperatura final do café com leite é, ou seja, ele quer dar mistura das duas substâncias. Então, assim, para simplificar, eu acho que fica bem mais fácil a gente montar sempre uma tabelinha quando a gente está trabalhando com misturas. Certo? Vou botar aqui então, ó, duas coisas. Porque eu vou sempre precisar calcular e separar essas grandezas aqui dessa fórmula. Essa fórmula aqui, ó. Então, o que eu vou precisar nessa minha tabelinha? Saber o valor da massa, do calor específico. Lembra da variação de temperatura? Temperatura inicial e temperatura final. Para cada substância misturada. Nesse caso, foram duas substâncias que eu misturei. Leite e café. Então, eu vou botar assim, ó. Leite e café, tá? Separando os dois mesmo. E aí ele diz assim, ó. Numa garrafa térmica, há 100 gramas de leite. Então, qual é a massa do leite? Vou botar aqui, ó. 100 gramas. A temperatura de 90 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial do nosso leite. Então, ele está com 90 graus Celsius. Nessa garrafa são adicionados 20 gramas de café. Massa do café, 20 gramas. Solúvel, a temperatura de 20 graus Celsius. Então, esse café tem a temperatura inicial de 20, tá? O calor específico do café vale 0,5. Então, o café está embaixo. 0,5 calorias por grama grau Celsius. E o calor específico do leite vale 0,6. O que ele pede no problema? A temperatura final do café com leite é... Então, olha só, o que acontece aqui? Só lembrando a gente lá do comecinho do assunto. Toda vez que tem mistura, que vai ter troca de calor, um corpo está mais quente que o outro, certo? Nesse caso aqui, ó, o leite está mais quente que o café. Então, eles vão o quê? Eles vão ter, entre eles, a transferência de calor. O nosso corpo mais quente vai ceder calor para o corpo mais frio, então ele vai esfriar um pouco mais e esse vai esquentar um pouco mais. E isso vai acontecer, lembram? Até o momento que eles vão chegar na temperatura de equilíbrio térmico. Ou seja, vai ser o momento em que as duas temperaturas vão ser iguais. Toda mistura é isso. Eu vou misturar dois objetos ou duas substâncias com temperaturas diferentes e no final elas vão ficar com a mesma temperatura, tá? Ou seja, a temperatura final do leite é a mesma temperatura final do café, porque isso aqui é o equilíbrio térmico, tá certo? Então é isso que eu vou encontrar.
O que nós falamos lá na última parte da parte teórica? Que o somatório do calor cedido mais o somatório do calor recebido é igual a zero. Ou seja, todo o calor que o leite perdeu, o café recebeu. Se eu somar os dois, vai dar zero, tá? Então, o calor, vou botar assim, do leite, somado com o calor do café, vai ser igual a zero. Mas quem é o calor do leite? Fórmula do calor, MC delta T. Então, quem é o que do leite? MC delta T. Então, vai ser, ó, MC delta T. Só que nesse caso, ó, eu tô falando do leite. Então, para o leite, para o leite, para o leite. Mas, quem é o calor do café? Também é MC delta T. Então, ó, MC delta T. Só que agora é do café. Então, vou botar um Czinho, ó, café, café, café. Só existe essas duas substâncias. Se existisse mais, você sairia somando. Isso tudo, se eu somar, vai dar zero, tá? Então, vamos lá colocar na formulazinha. Qual é a massa do leite? 100 gramas. Vezes calor específico do leite, 0,6. Variação de temperatura do leite. Lembra que a variação é a temperatura final menos inicial? Então, tá aqui, ó. Final menos inicial. Final é o que nós queremos, menos inicial do nosso leite, que é 90. Ok? Tá aqui a variação. Mas, vou fazer a mesma coisa agora pro café. Quem é a massa do café? É 20. Calor específico do café, 0,5. Variação de temperatura do café, então, colocar aqui de novo. Final menos inicial. Final é o que nós queremos também, né? A de equilíbrio é para as duas. E a inicial é 20. Isso tudo vai ser igual a zero. Agora vamos organizar bem bonitinho, ó. Eu vou multiplicar aqui, ó. Quanto é 100 vezes 0,6? Então, 100 vezes 0,6 vai dar 60. Vezes, vou repetir aqui, ó, T menos 90, tá? Uma variável com um número não tem como resolver, então repetir. Mais, vou multiplicar agora 0,5 vezes 20, ou 20 vezes 0,5, né? E isso dá 10. Aqui de novo, uma variável e um número, vou repetir. T menos 20. Isso é igual a zero. Vou fazer essa conta bem aqui, mas antes eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Meninos, então aqui, como é que a gente vai resolver essa parte? Olha, esse 60 que tá aqui fora, ele multiplica tudo que tá aqui. Então, eu vou multiplicar 60 vezes T e depois eu vou multiplicar 60 vezes menos 90, tá? A mesma coisa que o 10, ó. 10 vezes T e depois 10 vezes menos 20. Bem, então dando continuidade, eu passei para uma outra folha para ficar mais fácil da gente entender a nossa continuação da conta. Então aqui, ó, eu vou multiplicar 60 vezes T, 60 vezes T dá 60T, menos. E agora eu multiplico 60 vezes 90, e 60 vezes 90 é 5.400, certo? Então, 5.400, mais 10 vezes T, isso dá 10T, mais com menos, né? Então, aqui de novo menos, e eu vou multiplicar 10 vezes 20. 10 vezes 20, 200. Isso é igual a zero. Bem, eu vou unir agora os termos semelhantes. Então, tudo que tem T eu vou somar e tudo que não tem também, tá? Mas separadamente. Então, aqui, ó, 60T mais 10T, isso dá 70T. Esses dois números aqui, olha, menos 5.400 menos 200. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Os dois são negativos, então soma e conserva o sinal. Eu vou somar e conservar o sinal. 5.400 mais 200, 5.600. Isso tudo igual a zero, ok? Então, uni aqui, ó, os que tem T e os que não tem. Só lembrando, meninos, que toda vez que a gente fizer um cálculo desse, sempre vai aparecer alguém negativo. Esse negativo você joga para o outro lado e ele fica positivo. Então, ó, 70T igual menos 5.600 negativo, passa para o outro lado, positivo. T é igual
5.600, esse 70 estava multiplicando, então passa dividindo. E quando você dividir 5.600 por 70, isso dá exatamente 80 graus Celsius, que na hora de marcar lá dá a nossa alternativa A, tá bom? Aí nós vamos fazer agora um próximo exemplo. Esse próximo exemplo, ele também é baseado nesse tipo de solução, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui a folhinha e a questão aqui, que eu já dei uma rabiscadinha, né? Mas tá valendo. Diz assim, ó. Uma amostra de um metal de 0,5 calorias por grau Celsius de 40 gramas está inicialmente a 10 graus Celsius. Tudo isso é o metal. Quando misturada com uma certa quantidade de água líquida de massa 120 gramas a uma temperatura de 15 graus Celsius. Isso tudo agora é a água líquida. É adicionado a essa mistura uma massa MX de uma certa substância a 70 graus Celsius, que tem um calor específico de 0,2 calorias por grau Celsius. Isso aqui pertence a essa massa de substância X, que a gente não sabe o que é. Determine a massa MX. Então, só para a gente começar o problema, nós vamos atrás dessa massa aí, que ele não deu o valor. Sabendo que o equilíbrio térmico ocorreu a 20 graus Celsius. Então, vamos lembrar o que é o equilíbrio térmico. Bem, eu tenho várias substâncias em temperaturas iniciais diferentes. Misturo tudo. Todas elas vai haver troca de calor, algumas vão perder, outras vão receber, mas no final todo mundo vai ficar com a mesma temperatura. Ou seja, 20 graus Celsius, o equilíbrio térmico, ela vai valer para todas as substâncias, tá? Substâncias. Ok. Então, vou montar de novo o meu quadradozinho lá, que eu montei no anterior. Como são 3 substâncias, tá aqui, ó. 1, 2, 3, ok? O que eu tenho que colocar nessa tabela? Vamos lembrar, são 4 valores, né? Lembra? Quantidade de calor é MC delta T, aonde delta T é a temperatura final menos a inicial. Então, eu tenho que colocar a massa de cada substância, o calor específico de cada substância, temperatura, variação. A temperatura, vou botar primeiro a inicial e depois eu vou colocar a final. Eu tenho que saber o valor de cada uma dessas para as substâncias que eu vou misturar. Então, só lembrando que ele vai misturar nesse caso, olha, um metal. Então, eu vou colocar aqui, ó, metal, água líquida, vou chamar só de água, e uma mistura de substância X. Então, eu vou botar aqui substância X, tá? Então, vamos tentar colocar os valores separadamente de cada um. Olha, de novo lendo o problema. Uma amostra de metal. Então, o metal tem o calor específico de 0,5. Então, metal, calor específico é 0,5. E tem 40 gramas. 40 gramas é a massa do metal. Está inicialmente a 10 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 10. Quando é misturado com uma certa quantidade de água, de massa 120 gramas. Então, a massa da água, 120 gramas. A uma temperatura de 15 graus Celsius. Temperatura inicial da água, 15. É adicionada a essa mistura uma certa massa MX de uma certa substância X. Então, substância X, qual é a massa? Nós não sabemos. É MX, é justamente isso que nós vamos calcular, tá? Mas essa substância, gente, ela está inicialmente a uma temperatura de 70 graus Celsius. E que tem calor específico de 0,2 calorias por grau Celsius. Ele pede para a gente determinar a massa, né, como eu coloquei aqui no problema, sabendo que o equilíbrio térmico ocorreu a 20 graus Celsius. Então, olha, 20 graus Celsius é a temperatura de equilíbrio, é a temperatura de todas as substâncias no final, tá? O equilíbrio térmico é para todos. Sempre a temperatura final é igual para todo mundo, tá bom? Agora vamos fazer as continhas. Então, nós temos 3 substâncias misturadas. Eu vou somar todo o calor recebido ou cedido pelo metal, mais todo o calor recebido ou cedido pela água,
mais todo o calor recebido ou cedido pela substância X. Então, são 3 substâncias. Quando eu somar tudo isso, o resultado é 0, tá? Mas quem é o calor do metal? Então, o calor, olha, de qualquer um é MC delta T. Então, ó, MC delta T. Só que aqui é do metal, então eu vou colocar um Mzinho para lembrar que é o metal, tá? Mais calor da água, mesma história, ó, MC delta T. Só que agora eu vou colocar um Azinho para lembrar que é da água. Mais calor específico, ou a quantidade de calor, desculpa, da substância X. Então, MC delta T. Só que agora eu vou colocar um Xzinho, que é para lembrar que é da substância X. Pronto, são 3 substâncias, isso tudo é igual a 0. Agora eu vou substituir os valores de cada um. Massa do metal, 40 gramas. Calor específico do metal, 0,5. Variação de temperatura, então lembra que é aquela final menos inicial, aqui que a gente falou? Então, ó, final menos inicial vai ser 20 menos 10. Mais massa da água, 120. Calor específico da água, ele não deu, mas eu já falei no problema anterior que toda vez ele supõe que você já saiba. O calor específico da água é sempre 1, tá? Então, a massa, o calor específico é 1 e a variação de temperatura que nós vamos fazer, ó, final menos inicial. Então, 20 menos 15. Mais massa da minha substância X, eu não sei, mas eu vou representar por mx e é isso que nós vamos calcular no problema. Vezes o calor específico dele, 0,2, vezes a variação de temperatura final menos inicial. Então, agora vai ser 20 menos 70, tá? Somei todos os 3, isso tem que dar igual a 0. Agora, fazendo a continha básica, tá? Bem, meninos, o que que acontece? Quando a gente fizer isso, nós vamos multiplicar aqui bem bonitinho, bem organizado, para não se perder. Então, eu vou multiplicar aqui só 0,40 vezes, aliás, 40 vezes 0,5, tá? Quando você multiplica esses dois valores, isso dá 20. Vezes o resultado daqui de dentro. 20 menos 10, 10. Mais, agora, ó, 120 vezes 1, 120, vezes, quanto é 20 menos 5? 5, ok? Mais, mx, eu não sei, eu não tenho o que fazer aqui, vezes 0,2, vezes o resultado daqui de dentro. Aqui é 20 menos 70, então, lembra, sinal diferente, subtrai, então aqui vai dar 50 e dá o sinal do maior, 50 negativo. Então, isso aqui dá menos 50. Só lembrando que eu falei no exercício anterior, no exemplo, sempre vai aparecer alguém negativo, porque esse vai passar para o outro lado positivo, ok? Continuando a nossa matemática, 20 vezes 10, 200. Mais 120 vezes 5, isso dá 600. Agora, ó, mais vezes menos, dá menos. E aí eu vou multiplicar aqui, ó, 0,2 vezes 50, isso dá 10, tá? Lembra de colocar o mx, tá multiplicando aqui. Só botei ele pra frente, tá? Pronto, isso tudo igual a 0. Vou unir os termos semelhantes, então esses dois aqui não tem mx, eu vou poder somar. 200 mais 600, 800. Aqui só tem ele mesmo, então eu vou repetir, né? 10mx igual a 0. Bom, como a conta tá agora vai ficar pequenininha, eu vou trazer pra cá. Esse aqui ficou negativo, lembra? Sempre vai aparecer alguém negativo e passa pro outro lado positivo. Então, é 800 igual a 10 vezes mx. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo. E quando você multiplicar ou dividir 800 por 10, isso dá exatamente 80.
nossa, como isso aqui é nossa massa, é 80 gramas. Esse é o valor da nossa massa, tá? Aí, meninos, em seguida a gente vai falar sobre propagação de calor e sobre também mudança de estado físico. Mas só lembrando que essa parte ela não tem cálculo, tá? Ela é mais de pesquisa, então eu vou falar bem pouquinho, porque na verdade a intenção é que vocês pesquisem um pouco. Olha, nós falamos aqui de calor, né? O que é calor? É uma energia térmica em trânsito. Então, na verdade, existem 3 maneiras do calor se propagar, ou seja, dele de um corpo para o outro, tá? Ele pode ir através de condução térmica, convecção térmica ou irradiação térmica. Nós vamos falar de cada uma agora. Olha só, a condução térmica é o seguinte, é quando eu estou trabalhando com um material, ele está no estado sólido, então só serve para sólido, e ele depende do material para ocorrer. Eu coloquei aqui no exemplo uma barra de ferro, tá? Então aqui eu coloquei de um lado uma fonte de calor, no caso está pegando fogo aqui, esquentando essa barra desse lado. Bem, vamos só definir as primeiras coisas. Olha, primeiro momento, as partículas que estão perto da fonte, elas estão mais quentes, elas estão vibrando mais. Enquanto que as partículas que estão mais distantes, elas estão mais frias, certo? Mas o que vai acontecer se eu não ceder esse calor, se ele não parar de ceder calor para a fonte? Olha, eu vou colocar aqui as duas partículas, imaginando, né? Essa aqui é uma partícula quente, essa aqui é uma partícula fria, né? Vermelho e azul. Aí o que acontece? Essa daqui ela só está recebendo calor, porque a fonte não cessa. Ela vai esquentar tanto que ela vai começar a influenciar nessa que era fria. Essa fria, então, ela vai passar a esquentar um pouco mais. Então, com o passar do tempo, gente, todo mundo aqui vai ficar quente. Porque a partícula que estava mais quente, ela esquenta a próxima. Aí essa vai esquentar a próxima, que vai esquentar a próxima. Ou seja, isso vai ficar um ciclo, né? Então, na verdade, propagação de calor, ela vai acontecer através da condução quando passar de uma partícula para outra, tá? Quando você esquece, por exemplo, uma colher na panela que está cozinhando, e você vai tocar, ela está quente, porque o calor já se conduziu através das partículas que compõem a colher. Bem, uma outra maneira dele também se propagar é através da convecção, né? A convecção, gente, ela ocorre só em fluidos, ou seja, em gases ou líquidos, e ela cria uma corrente de convecção, tá? O que é uma corrente de convecção? Alguma coisa vai ficar subindo e descendo. Isso vai ficar sendo um ciclo. Por que isso acontece? Por causa da densidade. Eu coloquei aqui, olha, 2 partículas, né? Vamos olhar para esse cantinho aqui. 2 partículas da mesma substância, só que eu vou pegar uma partícula fria e outra quente. Nós vimos lá em química que a densidade é massa sobre volume. Então vamos supor que eu dividi essa massa por esse volume e deu um resultado qualquer que eu disse que era 10, tá? Isso porque a partícula está fria. Eu vou fazer essa mesma conta para essa mesma partícula, só que ela é quente. O que acontece quando a substância está quente? A gente viu isso em dilatação. Toda vez que o corpo está quente, ele aumenta de volume. Então, quando isso aqui, eu for dividir isso por isso, esse valor aqui já vai ser maior. Então, quando eu dividir essa mesma massa, só que o volume é maior, isso vai dar um número menor. Então, isso significa para a gente que a partícula fria, ela é mais densa, né, que foi o que eu escrevi aqui, do que a partícula quente, tá? Então, partícula fria mais densa. Esse mais densa, a gente pode dizer como se fosse mais pesada, tá? Só pra gente ter uma ideia do que a gente vai estudar agora. Então, o que acontece? Se eu jogar essa partícula no ar, a partícula fria ela é mais densa, ela é mais pesada, ela vai cair, porque ela é mais pesada do que a partícula quente. Só que nós já sabemos que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, no momento em que ela cai, ela empurra a quente e a quente sobe, tá certo? E isso vai criar o que a gente chamou de corrente de convecção. Bem, aqui eu coloquei um congelador, né, uma geladeira. O que acontece? Perto do congelador, as partículas são mais frias. Então, olha, ela vai começar a cair.
Quando ela cai, as partículas quentes que estavam aqui embaixo, elas começam a subir, certo? Aí, com o passar do tempo, a partícula que estava quente, por estar próxima ao congelador, vai esfriar. Então, ela vai começar a cair. E aquela partícula que estava fria, que está lá embaixo agora, ela começa a esquentar. Então, ela vai subir. Ou seja, sempre vai ter esse ciclo, tá? A corrente de convecção sempre vai estar em movimento. No meu outro desenho aqui, era um quarto, olha. Certo? Por isso que a central de ar é colocada na parte superior das paredes. Por quê? Porque a central ela joga a partícula fria. No momento que ela joga a partícula fria, que ela é mais densa, ela cai e ocupa o valor ou o lugar, né, da partícula quente que sobe. Por isso vai refrigerar todo o quarto através da corrente de convecção. Bem, e a última propagação de calor é a irradiação térmica, tá? A irradiação térmica, gente, ela ocorre através de ondas eletromagnéticas e ela não precisa de um meio material para ocorrer, tá? Eu tenho aqui a minha figurinha, muito bonitinha, né? O Sol, certo? E aqui as ondas eletromagnéticas sendo representadas chegando até a Terra. Como que eu sei que essas ondas chegam? Porque eu sinto o calor que vem do Sol, tá certo? Nós estudamos lá em algum momento da vida que o vácuo é a ausência de qualquer matéria. O espaço é um exemplo de vácuo. Não existe nenhum tipo de partícula no ar, tá certo? Aqui nessa parte não existe nada. E mesmo assim a gente consegue perceber a presença das ondas eletromagnéticas vindo do Sol. Então, por isso que se conclui que irradiação não depende de um meio material para ocorrer, tá bom? Bom, outra maneira que você pode lembrar aí da irradiação, se você já aproximou sua mão de uma lâmpada, minha lâmpada bem bonitinha, né? De uma lâmpada acesa, principalmente aquelas incandescentes que são até proibidas de vender. Se você tentar aproximar sua mão, você nem precisa tocar na lâmpada para sentir que ela está quente. Por quê? Porque essa lâmpada, ela está soltando também aqui as ondas eletromagnéticas, tá? Então você consegue perceber a partir de uma certa distância. E aí a gente vai falar sobre garrafa térmica. Meninos, garrafa térmica, ela é um dispositivo que ela tenta impedir a perda de calor pelas 3 maneiras. Então vamos tentar lembrar aqui alguma coisa. A garrafa térmica, ela tem uma tampa. Então o que acontece? Vamos supor que você acabou de colocar o café, tampou, aí vai abrir a tampa toda. Você sente aquele vapor saindo. Ou seja, é aquele momento em que a partícula quente está subindo, porque a fria, que era mais densa, está descendo. E você não quer que partículas frias fiquem aqui, porque isso vai esfriar o seu café. Então, na verdade, a tampa, ela tenta fazer com que que a sua garrafa térmica mantenha a substância ou líquido quente e não perca calor através da convecção, né? Que é a corrente de convecção, dependendo dessa troca aqui. Então, quanto menos você abrir a sua garrafa térmica, mais quentinho vai ficar, viu? Bem, ela também tem uma parede dupla de vidro. Quem aqui já quebrou uma garrafa térmica? Eu já vi alguém quebrando. Na verdade, é um vidro, são um espelho bem fininho mesmo. Qual a ideia dessa parede dupla? Olha, a gente acabou de ver que a irradiação, ela acontece através de ondas e ela se propaga em qualquer lugar, tendo matéria ou não. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, 2 paredes espelhadas, e elas não são um espelho plano, tá? O que acontece? Quando a onda eletromagnética bater aqui, existe uma probabilidade dela voltar. Poxa, mas ela passou essa onda. Existe uma segunda probabilidade dela voltar, tá certo? Então a parede espelhada da nossa garrafa térmica, ela tenta impedir a nossa propagação de calor através da irradiação, tá? Irradiação, ok? E por fim, dentro dessa parede, gente, dessas 2 paredes duplas, se tenta criar, vou tentar a pintar aqui, ó. Se tenta criar o vácuo. Lembra o vácuo? A ausência de qualquer matéria. Por quê? Porque a partícula que esquenta uma vizinha, lembra? A condução de partícula, ela esquenta a vizinha, que vai esquentar a vizinha, né? E assim sucessivamente. Mas se não existe vizinha, então não tem propagação de calor através de quê? De condução, certo?
eu não vou conseguir conduzir o calor aqui porque não tem matéria nenhuma e eu preciso de matéria para poder conduzir através da condução. Agora um detalhe, tá? É aqui que diferencia a garrafa térmica. Laboratórios bons conseguem fazer com que esse vácuo seja bem próximo do real. Não tem perfeito, tá? Mas aí se você compra uma garrafa térmica muito barata, esse vácuo aqui é praticamente zero, não existe esse vácuo. Então essa garrafa térmica não vai esquentar nada aí dentro, tá? Então realmente tem que ser uma coisa bem trabalhada em laboratórios. Bom, então para finalizar essa parte, nós vamos falar um pouquinho sobre mudança de estado físico, que é um assunto que vocês já viram lá no ensino fundamental. Na verdade, essa parte é mais de pesquisa para vocês, por isso a gente vai falar bem rapidamente, tá? Nós sabemos que a matéria, ela tem 3 estados físicos, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa, né? E que quando você faz a mudança de um estado para outro, ou seja, por exemplo, quero mudar de sólido para líquido, cada uma dessa mudança recebe um nome diferente, tá? Então vamos só lembrar rapidamente aqui. Sólido para líquido, está passando por uma fusão. Se ele está no estado líquido e vai passar para gasoso, vaporização. Mas se ele está no gasoso e passa para o líquido, né, tá voltando, liquefação. E do líquido para o sólido, solidificação. E aí tem o estado sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido, que recebe o mesmo nome, sublimação, tá certo? Essa questão de exemplos vai ficar muito mais para vocês trabalharem lá no exercício que eu passei, tá? É uma pesquisa. Bem, e finalizando, a gente vai falar sobre a curva de aquecimento. Então, assim, quando um sólido está numa temperatura muito fria, então o seu estado é sólido, né? No caso, fica sólido. Se eu começo a aumentar essa temperatura, o tempo vai passar e eu vou aumentar a temperatura. Ele vai começar a mudar de estado físico. Nesse caso aqui, ele vai passar para sólido mais líquido. Vamos falar de um exemplo. Vamos falar sobre a água, tá? Vamos supor que o que a gente esteja analisando seja a água pura. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar bem aqui uma nova reta, tá certo? E vou dizer aqui agora, em vez de tempo, eu vou botar Q, que é quantidade de calor. O que que acontece? Nós sabemos que a água, aqui para baixo, né? Vamos supor que seja menos, a minha reta tá vindo aqui, tá? Menos 20 graus Celsius. Como é muito frio, a água, ela tá no estado sólido, ela tá gelo. Então, vamos supor, eu começo a ceder calor para esse gelo. O que que vai acontecer com o gelo? Ele vai derreter. Então, vai chegar um certo momento que ele vai ser sólido mais líquido, né? Ele vai ter parte derretida e parte sólida. Esse aqui é o momento da temperatura de fusão. Lembra que a gente falou sobre isso em escala termométrica? Isso vai acontecer a 0 graus Celsius. Se eu tenho um copo lá na geladeira e ponho para congelar lá no congelador, vocês podem, vamos supor que ele seja um copo de alumínio, né? Vocês podem perceber que a primeira parte que congela que tá tocando a borda do copo e a superfície. A última parte que vai congelar é o centro. Então, nesse momento aqui, isso aqui ainda tá líquido. Essa parte aqui é sólida mais líquida. Essa parte que ficou gelo já, ela já atingiu 0 graus Celsius, tá certo? A outra parte ainda não. Então, abaixo disso, todo mundo já atingiu. Por isso que eu sei que ele está no estado sólido. Aqui, parte sólida mais líquida. Bom, temperatura vai aumentando e o tempo vai passando. Tô derretendo lá o gelo. Vai ter um momento em que ele vai estar todo derretido. Então, ele vai ser somente no estado líquido, tá certo? Não vai ter mais nenhuma parte sólida. Isso vai ser acima de 0 graus Celsius até chegar a quanto? A 100 graus Celsius. Lembra que quando atinge a 100 graus Celsius, ele começa a evaporar? Então, nesse momento de 100 graus Celsius, aquele momento que a panela tá fervendo lá, né, que você sente o vapor subindo, o nosso líquido também está sob a forma de vapor. Então, ele é líquido mais vapor. Continua cedendo calor para ele. O que que vai acontecer? Quando ele passar de 100 graus Celsius, ele vai virar vapor, tá certo? E aí esse vapor, gente, é dessa transformação aqui que nós estamos falando, ó, tá certo? É sólido, líquido, gasoso. Então, ele vai ficar nesse estado. Lembrando que por ele ser vapor, ele pode voltar a ser líquido, tá certo? Ele pode voltar a ser sólido. Pode acontecer a mudança de estado físico aqui dentro. Só pra gente falar de uma curiosidade, o que acontece
se ele já virou vapor e eu continuo cedendo calor, ou seja, eu continuo aumentando a temperatura. Essa parte não está sendo cobrada na apostila, é só pra gente ter uma curiosidade mesmo, tá? Matar uma curiosidade. Na verdade, vai acontecer o seguinte, ele vai chegar numa temperatura que a gente chama de temperatura crítica, tá? Toda substância tem a sua temperatura crítica. O que que acontece? Para a água, essa temperatura crítica, ela é de 374,15 graus Celsius. Se a água atingir essa temperatura, ela deixa de ser vapor. Ela deixa de ser vapor e ela passa a ser gás, tá? Porque gás é diferente de vapor. Vapor é um estado da matéria, lembra? Pode mudar de estado físico. Gás não. Gás ele vai sempre ser gás, tá? Mas a gente vai falar disso em um outro assunto. Bom, finalizamos assim essa nossa parte. Lembrando que tem uma parte de cálculo lá para vocês fazerem de calorimetria. Fiz os exemplos hoje. E aí vocês vão fazer também uma parte de pesquisa, que é sobre essa parte de mudança de estado físico, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem pelo privado no WhatsApp, tá certo? Cheiro!